Pronto, Elaine. Tudo ok? Pode começar, por favor. Boa noite, pessoal. Antes de começar a leitura, né, do capítulo 2 do livro Os Mensageiros, Aniceto, só fazendo uma breve recapitulação do capítulo 1, Renovação, que foi quando André retornou, de fato, como cidadão de nosso lar, né, renovado de seus sentimentos, da sua forma de pensar com relação à família terrena, mas porém meio perdido, né? Como a companheira Narcisa falou, é uma taça iluminada, mas vazia. E aí ela propôs para ele se apresentar ao outro ministério, né? De trabalho terreno, onde ele seria assessorado, teria oportunidade de aprender mais. E ele ficou muito contente com a sugestão. E aí ele foi conversar com Tobias, né? Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nodo estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando amável. E esteve conosco na regeneração há algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitado. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. Então, aí o André foi conversar com o Tobias, né? E o Tobias super apoiou o desejo dele e ainda se propôs a ajudá-lo, né? Com os amigos do Ministério da Comunicação, com o ministro Genésio, enfim. Pode passar, Rosa, por gentileza. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narcisa e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Novo setor de luta desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo. Sublimada esperança iluminava-me o sentimento. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros que Narcisa me acendera no íntimo parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Então, eu sublinhei essa parte aí de vermelho, que é justamente, né, o que a gente mencionou. Que ele estava renovado, livre de sentimentos ruins, cheio de sentimentos nobres, mas sem saber o rumo que ele ia tomar. E a proposta, então, veio encher o coração dele de alegria e a colaborar, né, do benefício nos outros.
E isso, então, agora a taça, além de iluminada, estava cheia. Algum comentário até aí, gente? Pode falar. Oi, Elaine. É muito interessante, né? Essa forma como vem tratado o trabalho aí. O André, nós vimos lá que ele tinha vontade de trabalhar. Primeiro, ele achou que ele seria médico, né? Que ele era médico aqui na Terra, ele achou que, logicamente, ele já começaria como médico lá. E aí a gente foi vendo que não é bem assim, né? Não é necessário só ter o conhecimento, é necessário ter moral, né? Sabedoria, outros requisitos que ele ainda não tinha alcançado. E ele vai fazer um trabalho mais simples, que ele não houve um curso, não houve nada, ele simplesmente ele já adentrou lá para as câmaras para fazer o trabalho. Então, assim, muitas vezes a gente fica esperando, achando que a gente não está preparado, né? Eu estou falando isso por mim, né? Às vezes a gente pensa assim, não estou à altura disso, não estou à altura daquilo, mas quando a gente adentra a casa espírita, eu vou falar casa espírita, porque, mas todo lugar é lugar de trabalhar, né? Vamos falar numa escola, todos os lugares, gente, a gente tem oportunidades de acolher, de olhar com um diferencial para aquele irmão que está ao nosso lado. Enquanto professora, eu percebi muito isso, a oportunidade de exercer também a caridade dentro de uma sala de aula com as crianças, com os alunos, né? Então, assim, todo lugar é lugar de trabalho. Agora eu estou falando na casa espírita porque, no momento, né, é o que eu tenho me dedicado mais e aposentei e estou mais, assim, disponível para isso. Então, quando a gente chega meio assim, sem saber se vai dar conta, mas é muito bom adentrar e já ir aceitando algum tipo de trabalho, aceita ao lado de quem já está fazendo, que te explica, que te ajuda. E ele fala que nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Então, não seria justo ele se entregar de boa vontade ao novo aprendizado? Não fala aqui que ele já iria, é, ele fala que ele estaria se entregando a um novo aprendizado, né? E já uma forma de trabalhar e aprender, né? Então, assim, ele não está indo fazer o trabalho sozinho. Ele vai, provavelmente, com outros que já exercem esse trabalho. E na casa espírita também é assim, gente. Então, a gente fica assim. Eu imagino, né, que a casa espírita, a SEBEM, no caso, ela está ansiosa por aquisições também dessa natureza, de pessoas que se coloquem à disposição, na boa vontade, de aprender e de trabalhar. Tem tanto trabalho, gente, tem tanto, mas tanto trabalho, e falta tarefeiros, falta mão de obra comprometida, né? E nós estamos vendo aqui o que é a grandeza de trabalhar, né? Então, é muito interessante a gente trazer o que a gente vai vendo no livro para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque esse é o processo, né? E aí também fica um convite, né, para quem quiser trabalhar, para quem quiser iniciar alguma tarefa, né? Não ficar esperando muito, não. Já se colocar à disposição. É só isso, né? Tá bom. Pode falar, Renata. E uma outra coisa também, gente, que eu achei assim, muito interessante nesse capítulo, que o Tobias, ele é aquele tipo de amigo entusiasmado. A gente vai conhecer mais sobre Tobias, né? Sobre essas particularidades dele. Tobias é um amigo entusiasmado. Então, assim, quando começa aqui, que o André está falando, né? Que comunica a Tobias dos seus propósitos, e ele observa que Tobias
assim, expressa muita satisfação. Isso aí é traço de amizades genuínas, né? Porque as pessoas que torcem por você, por nós, gente, não dá para disfarçar. Uma pessoa que torce por você, que te quer bem, ela pode ser assim uma pessoa de poucas palavras. Não é o excesso de palavra que modula a satisfação. É a expressão, é o contentamento que você vê na pessoa, né? Então, Tobias tem essa característica. E uma outra coisa é que ele vai falar, né, brevemente aqui, nesse início, sobre o aniceto. E uma coisa interessante da gente observar, né, que ele fala assim que é um antigo companheiro de serviço e que já esteve com eles na regeneração, no Ministério da Regeneração, né, que é onde o pessoal que chega lá das zonas umbralinas, chega primeiro lá, e passou pelo auxílio e hoje é instrutor competente na comunicação. Então, o que a gente vai observando? A gente observa que na vida da gente, não, na vida, de uma forma geral, e em todos os níveis de existência, não existe saltos, tudo é escalonado, né? Ninguém chega fazendo determinada coisa com perfeição. Você chega num lugar, você aprende um ofício, aprende, tem oportunidade de ir mais à frente, realizar. Quando você realiza bem lá na frente, tem outras situações que te convidam a ser participativo, a ser operoso. E essa gradação, essa qualificação que nós experimentamos na nossa evolução, tanto faz encarnado como desencarnado, porque o processo não para. Ah, desencarnou, para de evoluir. Não, não para. Continua. Só que cada situação, uma necessidade diferente, né? Então é muito importante a gente observar, né? Aniceto, que é esse personagem que vai ser tratado nesse capítulo, ele que vai ser apresentado, né? Eles estão mostrando para gente que esse espírito, ele fez uma caminhada que é uma caminhada igual para todo mundo, porque todo mundo começa de um ponto de partida. Então, a Rosa citou aí bem, né? A gente está na casa espírita. Casa espírita tem muito trabalho? Tem muita oportunidade? Tem. Ah, eu não vou naquela casa espírita porque eu chego lá, as pessoas nem olham para minha cara, gente. Pegando um gancho nisso que a Rosa falou, a gente deve aprender a amadurecer o nosso pensamento. Porque quando a gente é imaturo e a gente não compreende as coisas assim com uma certa dimensão, uma certa largueza, é comum a gente fazer esses tipos de observação, né? Ou porque alguém não deu confiança, ou porque tem situações que a gente discorda, ou que a gente concorda, ou que isso ou que aquilo. A questão não é essa. A questão é que à medida que a gente vai caminhando, que a gente vai aprendendo, a gente deve aprender a pensar. Como que a gente aprende a pensar? A gente para de perguntar qual é a nossa relevância para aquele ambiente que a gente está e começa a perguntar qual é a relevância daquele ambiente que nós estamos para a vida da gente. Quando a gente faz isso, a gente não larga o serviço de mão. Ah, mas eu estou lá e não me dão valor. Nós não estamos em lugar algum por conta dos outros. Nós estamos para caminhar com os outros, mas tudo que realizamos, realizamos para o Cristo. Então, eu não tenho que esperar aplauso de um, de outro, de outro. Eu tenho que ter consciência que eu estou ali, estou fazendo o melhor que eu posso e para Jesus. Nesse caminho, caminhando para Jesus, eu estou
Eu estou me favorecendo? Claro que eu estou aprendendo. E aprendendo, sobretudo, a tirar o foco dos outros, porque quando a gente avalia muito o caminhar dos outros, a gente para de prestar atenção em como que a gente está andando. Isso é muito perigoso. Por que que eu estou falando isso, pegando esse gancho no que a Rosa começou a dizer lá atrás? Porque o Aniceto é um personagem que aqui, ó, no início, está falando para a gente como que começou a caminhada dele. E a gente tem que lembrar que, por melhor que um espírito desencarnado chegue à cidade espiritual de nosso lar, por melhor que ele chegue, ele ainda é um espírito imperfeito. Não é um espírito santificado, porque, caso contrário, não era ali que ele estaria, não era naquela cidade espiritual que ele estaria. Então, assim, por melhor que o espírito chegue a uma cidade espiritual, ele é sempre um devedor, ele é sempre um devedor das leis divinas. Mas o espírito deve se preocupar em progredir e em servir. Por que em servir? Porque mais aqui atrás, o André vai falar que ele começa a compreender o valor do trabalho. Ele começa a entender o valor da amizade que ele tem lá com Narcisa, com Tobias, com todos aqueles outros personagens que já foram relatados no livro passado nosso lá. Lembra que quando ele volta lá no final, ó, lá no capítulo 50, que ele volta para nosso lar, ele volta como cidadão. Quantas pessoas estavam lá para recebê-lo? Mais de 200 trabalhadores, pessoas com quem ele se relacionava. Isso é o valor da amizade, né? O valor das pessoas que nos impulsionam para frente. Quem puxa para trás tem valor? Claro que tem. Claro que tem valor também. Quem puxa para trás tem valor também. É quem puxa para trás que mostra para a gente o, o tamanho da resistência que a gente oferece, né? E aí, quando Rosa falou que comentou aqui também, né, que nosso lar está cheio de personalidades ansiosas por aquisições daquela natureza, né, ele está falando assim, estão ansiosas pela oportunidade do trabalho. Ansiosa. Gente, vocês já pararam para pensar que aonde vocês estão, seja no trabalho, seja nas relações familiares, seja nas casas de orações que vocês frequentam, seja espírita, católica, evangélica, não importa. Vocês já pararam para pensar que existe um contingente enorme de pessoas que gostariam de estar ali realizando o que vocês realizam, o que nós realizamos? E às vezes a gente considera que o esforço que a gente está fazendo não é nada, não vale nada. Ué, mas você sair da sua casa, do seu lugar de conforto, para ir fazer algo que é sim em prol de você, mas não está focado absolutamente em você, tem outros interesses e os seus interesses são os outros. Tem pessoas que adorariam estar realizando isso. Uma coisa que eu falo lá na SEBEM com os trabalhadores, eu falo aqui, ó, vocês esquentam lugar, porque se vocês começar com gracinha e arredar pé das suas tarefas, vocês vão ver que rapidinho chega outro para ocupar ela. Não pense vocês, não pensemos nós, porque eu me incluo, não pensemos nós que as tarefas que nós estamos nos pertencem. Elas são um agrado, uma gratificação, uma oportunidade, uma frente de serviço que Jesus abre para nós, em favor de nós. Mas se a gente decidir que não quer esquentar lugar, é isso aqui que a André está falando. Ó. Tem gente demais querendo. Então, obrar com Jesus é obrar em favor de nós. Então, isso aqui que ele está falando é muito importante, é muito importante da gente prestar atenção. Ele está falando aqui para gente, ó, tem muita gente querendo, viu?
E quando a gente fala isso, quando ele está falando aqui para a gente, está cheio de personalidades, ansiosas por aquisições dessa natureza, a gente tem que lembrar que André está falando de uma situação dele, mas ela é extensiva a nós na vida, as oportunidades da vida. Obrigada, Elaine. Obrigada a você. Pode passar, Rosa, por gentileza. Trabalharia sim. Conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. À noite fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora equiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamentalmente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas que pareciam postas ali para protegerem extenso e maravilhoso roseiral. Algum comentário, gente? Pode prosseguir. Pode passar, eu gostaria Rosa. de fazer um aqui. Pode falar. Olha só para você ver. Ao contrário do que nós vimos no primeiro livro, né? Que lá tinha um monte de gente, né? Reencontrando os afetos passados, ou reencontrando, sim, os espíritos afins, né? E se unindo em consórcio lá, e para futuro consórcio aqui, né? Futuro casamento aqui na Terra. Aniceto faz parte de um grupo que está fora dessa curva, porque Aniceto é solteirão. Então não tem problema nenhum, gente, a gente chegar no plano espiritual e não achar ninguém, e não querer ninguém, e viver a vida divisando outros horizontes, né? Aniceto faz parte de um grupo de pessoas, de espíritos, né? Quando a gente fala espíritos, a gente está falando de pessoas, são pessoas. De pessoas que não se casaram. E tá tudo bem. As pessoas são felizes, são completas, né? Pode ser. Aí muita gente vai pensar assim, uai, mas a gente... Deus criou a gente para a gente andar com alguém, né? Andar juntinho, andar de par. Mentira, Deus não fez ninguém em par. Somos individualidades, cada um vai caminhar do jeito que deseja. Claro que todos nós teremos experiências, né, nas questões amorosas, de casamentos, de vida a dois, em várias oportunidades do nosso caminhar. Mas se em determinado momento a gente decidir, por escolha e de paz, e de bom ânimo, e de tranquilidade, caminhar só, não tem problema nenhum, gente. Ah, mas a minha irmã tem que casar porque ela está ficando para titia, deixa a irmã ser feliz, se ela está bem, né? Então, assim, é importante a gente ver isso, porque senão, se a gente deixa esses detalhes passar, a gente para de considerar que o plano espiritual, o ambiente espiritual, é um ambiente para todos. Ah, só pode estar em nosso lar quem vai casar? Não. E se você não tiver o propósito disso, não foi isso que você quer por agora, se os seus interesses estiverem em outro caminho,
Então, é importante a gente considerar, observar esses detalhes, né? Que muitas vezes, porque é um livro muito cheio de detalhes. Então, às vezes, o importante da gente estudar junto é que, às vezes, um detalhe que me passou despercebido, porque são muitos, né? Alguém vai chamar, vai trazer, e são considerações importantes, coisas boas da gente pensar, né? Que tudo na vida é equilíbrio, tudo é equilíbrio. As cobranças, as coisas que a gente coloca, né, para os nossos irmãos, tem mais a ver com a forma como a gente vê a vida do que como a vida realmente é. E tá tudo bem. E a gente ainda vai ver mais disso aqui, né? Sobre aniceto. E é bacana demais. Obrigada, Elaine. Pode passar, Rosa, por gentileza. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade matura, sem fantasias na mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideais sacrossantos. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Ô Rosa, a apresentação saiu, tá? Só para te falar. Eu vou continuar a leitura aqui. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. Então, aqui faz uma descrição, né, do Aniceto como uma pessoa madura, uma pessoa serena, né, e que ouviu o Tobias falando tudo a respeito de André, falando que André era médico na Terra, que agora estava no reajustamento, que gostaria, né, de fazer parte do grupo do novo aprendizado. E aí ele responde: a solução depende do candidato, né? E aí vamos dar algum comentário até aí? Eu vou dar sequência à leitura aqui, independente da apresentação. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal das obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Eu achei interessante essa parte, até grifei, porque o que o Aniceto quis dizer aqui? Olha, o trabalho é árduo, quem se propõe a fazer não tem que reclamar, ninguém vai ter mérito pelo que fez, mas quando der errado também, a responsabilidade é de todo mundo. Então,
não tem espaço para vaidade, e sim para o trabalho responsável na arte de servir ao outro, né? Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Algum comentário, gente? Eu gostaria de fazer 2 aqui. Um que você já passou, ele fala assim que nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho afeta a nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então, olha só, é um departamento de serviço que tem múltiplas funções, né? É variado. E é um serviço de muito rigor, de muita seriedade. Então, a gente tem que lembrar aqui que o André Luiz ele está em entrevista de emprego para o Ministério da Comunicação, né? O Ministério da Comunicação é um ambiente assim que a gente vai ver mais à frente, eu não vou dar spoiler sobre isso, mas a gente vai ver que ele não se trata apenas de um lugar, apenas de um lugar que despacha mensagens, né? Uma mensagenzinha aqui, uma coisinha ali, coisas fortuitas. Não. Então, é um ambiente de serviço variado. Realiza-se muitas coisas. E o departamento, esse departamento, né, que está sob a responsabilidade de Aniceto, Aniceto aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então, olha só, é muita coisa. Tem que estar interessado em descobrir a felicidade que entrega para os outros. É muita coisa. E Aniceto não aceita menos que isso, né? E aí a gente vai entendendo aquela gradação que está lá atrás, né? O trabalhador, ele começa em um determinado serviço, dando de si o que pode, em determinado momento, quando ele já amealhou ali os recursos necessários, é convidado a ir para outro, amealha os recursos necessários e vai para outro, aonde cada vez mais ele vai entregando mais capacidades. Então, vai sendo colocado sobre os ombros desses trabalhadores, de nós, né, gente? De nós na nossa vida também, né? Vai sendo colocado sobre os nossos ombros as oportunidades que os nossos ombros suportam, de acordo com aquilo que a gente já tem condições de entregar. Então, para trabalhar, né? André está em uma entrevista de emprego. Para trabalhar nesse setor de serviço, que é o Ministério da Comunicação, e sob a orientação de Aniceto, o André está sendo informado das qualificações que os trabalhadores daquela área precisam ter ou estar abertos a ter. Porque, olha só, como a Elaine comentou aqui agora há pouco, né? Existe comprometimento mútuo. Tem que ter comprometimento mútuo. Quer dizer, é equipe. Tem que calar toda reclamação. Gente, vocês conhecem algum lugar aqui na Terra que o povo trabalha sem reclamar? Eu nem consigo imaginar, né? Deve ser o céu. Se existe, deve ser o céu.
não pode reclamar, porque o ambiente não aceita isso. A proposta daquele ambiente não é esse. Ninguém que lá trabalha exige expressão nominal nas obras úteis realizadas. Não existe parabenização do indivíduo. Parabéns, Elaine, você brilhou. Não existe. É parabéns, grupo, vocês brilharam. Como que, Elaine, você errou. Não foi você que errou, Elaine, foi o grupo que errou. Gente, fazer calar esse tipo de orgulho, de vaidade, é uma das coisas mais difíceis que existem, porque é muita coisa. Como que eu vou trabalhar num lugar que eu não reclamo? Como que eu faço uma coisa maravilhosa e não foi só eu que fez, foi o grupo? Mas não foi o grupo que fez, quem fez fui eu. Como que o meu colega lá, Elaine, faz um negócio errado e é o grupo que eu estou, que não fiz errado, também respondo por aquilo, para ver, está mostrando para o André que é um local diferente dos locais por onde ele já passou. Então, assim, é da gente prestar atenção. Está sendo qualificado, mas para receber a oportunidade, tem que observar os detalhes no ato de contratação. Obrigada. Nada. Próximo, por gentileza, Rosa. Eu também queria falar uma coisinha. Pode falar, fica à vontade. Martinha, só um minuto, por favor, Martinha. Eu quero Tá. só pedir desculpa, gente, porque o meu notebook ele deu um apagão aqui. Aí eu tive que esperar reiniciar para continuar. Eu não sei o que aconteceu com vocês aí. Vocês perceberam que eu sumi, né? Sim, mas não teve problema, não, Rosa. A gente deu sequência. Então tá, pois é, Tá. me desculpem, tá? Mas é uma Sim. questão de máquina que não está muito nova mais, sabe? Martinha, desculpa, viu? Não, tranquilo. Eu só queria falar uma experiência minha, assim, falando, que, tirando o exemplo de André Luiz, que graças a Deus que ele não desistiu de se candidatar para se qualificar para esse Ministério de Comunicação, né? Porque por muitas vezes, se eu tivesse desistido de algo, da tarefa que eu tento desempenhar hoje, eu não sei nem explicar o que seria de mim, porque eu mudei tanto, eu já reclamei, já quis desistir, e hoje, nossa, eu me sinto tão completa e tão feliz pela tarefa, né, hoje, sim, que, nossa, se André Luiz tivesse desistido, a gente não estaria aqui hoje fazendo até esse estudo, né, estudando tudo que ele está escrevendo para a gente. E falando também nessa fase que ele chegou mais maduro, nessa parte do livro dos mensageiros, porque nesse pensamento dele de mais jovem, de chegar, de reclamando, e hoje ele começa a agradecer pela oportunidade, né? Que mesmo diante dos problemas que ele tinha, ele não desistiu. Aí, quando eu estava lendo hoje, fiquei pensando, raciocinando assim, para se eu tivesse desistido, eu ia me arrepender muito hoje, viu? Ok. Mais alguém, gente? Não? Então vamos lá, Rosa, o próximo. Identificando minha surpresa, a Aniceta esboçou um gesto significativo e continuou. Nós trabalhamos de emergência, destinados à preparação de trabalhadores ativos. Tem um quadro suplementar de auxiliares constante de 50 lugares para aprendiz. No momento, disponho de 3 vagas. A intensa atividade de instrução necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na Terra. Orientadores há que se fazem acompanhar nos serviços da Cruz, por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente.
Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros, 4 professores, 4 enfermeiros, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. E aí, então, é uma explicação de como que funciona, né? Anteriormente, ele falou dos pré-requisitos, descreveu a vaga, e aqui ele falou como que é a dinâmica de trabalho, né? Quantas pessoas envolvidas, como que isso funciona. Então, que André faria parte dessa grande equipe. E que essa grande equipe também é desdobrada de uma maneira com menos membros. Tá? Algum comentário? Eu gostaria de fazer um aqui brevemente, vou tentar brevemente, tá? Que ele fala aqui atrás, tá? Ele fala assim, que dentro do mecanismo hierárquico das nossas obrigações, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do Pai, e essa convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas da nossa personalidade inferior. Então, aqui, ele está falando que quando ele fala que dentro do mecanismo hierárquico das nossas obrigações, ele está falando dele. Ele fala dele, só que ele fala dele no conjunto do todo. Mas a gente sabe que ele é a hierarquia, né, naquele ambiente. Tanto que mas aqui abaixo ele vai falar, tem vaga para tantos, e ele tem constante com ele 50, né, lugares para aprendizes, mas só tem 3 vagas. Então, assim, ele está falando que ele, dentro das obrigações que ele tem, ele se interessa apenas pelo bem divino. Gente, ele não foca em nada que não seja o bem coletivo, que seja a vontade de Deus. Lembrando, a vontade de Deus dentro do que ele consegue oferecer, né? Dentro do que ele consegue oferecer, mas ele está falando dele. Só que ele, quando ele fala lá que quando o grupo acerta, acertam todos, e quando o grupo erra, erram todos, ele está se colocando. Olha só para a gente poder entender o valor dessa liderança, o poder, a capacidade que esse espírito tem de gerir esse grupo, de estar na liderança desse grupo, né? É uma coisa assim espetacular, espetacular. E aí ele vai falar aqui uma outra coisa que eu achei muito muito bacana da gente comentar, que ele diz assim, que naturalmente não se nega ao engenheiro ou ao operário o ensejo, né, a oportunidade de aquisição de conhecimentos outros. Ah, só você é engenheiro, você só vai trabalhar na parte de engenharia. Não, você é engenheiro dentro das suas capacidades, você é psicólogo dentro das suas capacidades, você vai operar vai gerir, né, dentro dessa sua, como é que fala? Dessa sua capacidade, né? Mas você também terá a oportunidade, todos que trabalham com ele nesse ministério,
todos que estão lá também têm a oportunidade de realizar, de aprender outras tarefas. As pessoas não estão presas naquilo, né? Apenas naquilo. Se é psicólogo, vai ser psicólogo até reencarnar de novo. Não, você a sua qualificação, tem uma frente de trabalho para você dentro dessa qualificação, mas você também pode se qualificar em outras artes, em outras frentes. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Obrigada, mãe. Próximo, Rosa, por favor. Aí nós vamos entrar na parte que a Renata comentou agora. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de reconhecimentos outros, e transcendem a paisagem da realização que lhes cabe. Mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Considerando, pois, o serviço atual, temos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam do nosso concurso fraternal, como também a favor de nós mesmos no que toca à eficiência. E aí ele deixa claro, né, em cima disso que a Renata falou, a pessoa deve se dedicar o máximo possível e o máximo de tempo que ela puder, né? E isso em prol do crescimento do outro e dela mesma. Tá? Ponderei admirado o curioso processo enquanto o orientador fazia longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito das suas palavras, Aniceto continuou. Pode passar, Rosa, por favor. Este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, e enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Esperidião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas, respondi comovido. Será honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações no serviço. Alguém quer comentar, gente? Então vamos lá. Próximo, por favor. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu: pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos satisfeitos e logo em seguida a Tobias despedi-me alimentando novas esperanças. Então é isso. Posso fazer um comentário aqui? Deve. Quando ele fala aqui, uma coisa aqui mais atrás que eu esqueci de comentar, né? Que ele fala que nas tais manifestações, né, devem
devem constar no quadro de esforços espontâneos no tempo vasto que cada qual aufere para descanso e entretenimento. Todos esses cursos, essas capacitações que esses espíritos, né, com essas qualificações, a cozinheira, a faxineira, o jardineiro, o pedreiro, o médico, tudo que eles querem realizar, né, além das qualificações que eles possuem, eles têm que fazer na hora dos descansos deles, né? É um curso extra. Então é aquela mensagem de Jesus, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então o trabalho não cessa. Vai descansar no plano espiritual quem quer, como aqui na Terra. A gente tem, né? A nossa vida de relação, trabalha, família, estuda e etc e tal. Mas esse grupo, por exemplo, que está aqui nessa sala virtual hoje, escolheu estar aqui em um momento de descanso. Então dá para entender do que ele está falando? É ir além do que já faz. Porque todos já têm uma qualificação para estar ali trabalhando. Lembrando que a primeira e a mais importante qualificação é o desejo sincero de servir o todo em grupo. Mas todos estão fazendo uma escolha de serviço, de aprendizado, em um momento de descanso, tal qual nós estamos fazendo aqui, nesse momento, nessa hora, né? E outra coisa que ele fala aqui, não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor que enriquece as observações e intensifica as experiências. Ele está falando que diante das responsabilidades que ele tem, né, gerindo aquele grupo, quem mais aprende é ele. Só que para trabalhar com ele, gente, tem que ser disciplinado, porque ele é muito disciplinado. Tem que ser espíritos disciplinados. E quem não é? Se quer continuar trabalhando junto à Aniceto, junto ao Ministério da Comunicação, tem que se tornar. E é muito legal, porque quando ele fala aqui, né, mais à frente aqui ele diz assim ele corta e apara, né? Ele dá o recado, muito amoroso, muito atencioso, mas ele dá o recado e pronto. Creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo, porque ele já mostrou para o André o panorama. Trabalhar comigo, né? Trabalhar na nossa equipe, nesse ministério é assim, a reta é essa. Se você está disposto, nada tenho contra aceitá-lo, nada, né? Então ele dá um chamado para o André e ele é tão, o Aniceto, ele é tão assertivo, ele é tão reto na sua fala, nas suas considerações, que ele já fala assim para o André: pois bem, pode começar amanhã. A hora que eu vi isso aqui, eu tive uma crise de ansiedade, mas eu falo assim, mas se amanhã não ia dar nem tempo de eu continuar ansiosa, né? Porque se ele fala para o André, não, tudo bem, você começa semana que vem, o André ia ficar ansioso, eu ficaria. Mas ele já fala assim, ó, começa amanhã. Então ele já cortou um bocado da ansiedade do André, né? Pois não, Gil, pode falar. Boa noite de novo. Só vou falar pela primeira vez e vou me ater ao início de um parágrafo anterior aí, onde ele fala assim: este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações
e intensifica experiências. E como foi falado anteriormente também sobre trabalho, sobre a gente se dedicar a fazer alguma coisa, ou na casa, ou em qualquer lugar, eu sei que a Rosa deu aula, eu também cheguei a dar um pouquinho de aula, e quando a gente se prontifica a fazer alguma coisa com algumas pessoas, principalmente na temática ensinar, quem mais aprende é quem ensina. Quem consegue ensinar, aprende mais. Então, quando a gente se propõe, por exemplo, a ir fazendo essas leituras, igual você tem feito aí, a Eliane, né? A Helene, né? E outros, à medida que a gente vai lendo, a gente percebe que através dos comentários, através do que a gente leu, a gente capta mais do que aqueles que ficaram apenas estáticos. Então, assim, o poder de captação fica sumamente ampliado quando a gente se dedica a expressar ou a ensinar alguma coisa para, para alguém, ou para um público, ou para um grupo, e assim a gente grava muito mais e a gente consegue aprender não só da temática que a gente está levando, né, ou transmitindo, assim como de outras temáticas que nos é trazido no momento que alguma pessoa faz alguma interferência. Então, a gente aprende muito quando a gente se propõe a ensinar. A gente, na verdade, é o aprendiz-mor, sendo que aquele que estava como aprendiz nem percebe que ele está ensinando muito mais do que aquele que está ministrando a aula. Eu só queria fazer esse comentário. Aí eu queria fazer mais um aqui, por favor, Elaine, posso? Claro, já terminei. Palavra de vocês. Ai, que gracinha. Olha que ele está aqui no final, né? Ele vai dizer a Tobias que encaminha o André lá para o ministério lá para o centro, né? Ao centro de mensageiros, que lá eles estarão em estudo ativo e providenciará para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Então, quer dizer, André mudou de trabalho, ele foi, como é que fala? Qual a palavra, gente? Ele Quando foi você... transferido de setor, né? Ele está sendo transferido de setor, então, assim, o salário dele vai mudar. Ganha-se Subiu de diferente. Ele, cargo, né? Subiu de cargo. é, não É está em dólar, é em não dólar. Não está dizendo se ele vai ganhar mais ou se ele vai ganhar menos, mas está dizendo que vai ter uma alteração, né, no seu quadro de pagamentos. Então, assim, lembrando que esse pagamento é o bônus hora, né, gente? É o recurso que o espírito recebe pelo seu bem servir. E aqui ele fala uma coisa assim que eu fiquei pensando, né? Lá estaremos em estudo ativo. Estudo ativo, né? E aí a gente vai ver mais para frente o que é esse centro, né? Como é esse estudo ativo? Então a gente já percebeu que Aniceto ele é assim muito extremamente disciplinado, um espírito muito generoso e muito assertivo dentro do que orienta, né? Dentro do que faz. Ele é um espírito muito tranquilo, pacificado na vida dele, na existência dele. E aqui termina, né? Aí eu tenho que repetir, porque eu acho Tobias uma gracinha. E aí eles agradecem, satisfeitos, né? E logo em seguida eles se despedem.
E Tobias cheio de boas energias, né? É um amigo mesmo. E o que seria de nós na nossa caminhada se não fossem os amigos, né? Nós falamos aqui mais há pouco tempo atrás, alguns instantes atrás, que Deus não cria ninguém em pares, não é, somos individualidades, mas a gente precisa uns dos outros para caminhar, nós necessitamos. Nós não conseguimos realizar absolutamente nada sem os amigos, sem as parcerias, né? Quando a gente fala amigo, gente, não é só aquela pessoa de fora que a gente elege, não. Dentro da casa da gente, da família da gente, né? Tem amigos que a gente não se dá, que a gente dá choque, mas são pessoas que nos ajudam. E a gente, se a gente não tem o desejo, né, de produzir algum mal na vida deles, a gente também os ajuda. E mesmo aqueles que produzem o mal sobre a vida do outro não sabe, mas também está gerando algo de positivo, porque de tudo Deus tira proveito, né? E tira proveito para o nosso crescimento. Obrigada, viu, Elaine? Eu que agradeço a oportunidade, gente. Queria Obrigada só a você. fazer uma observação rapidinho aqui, que quando o Gil falou sobre quando a gente ensina, a gente mais aprende, né? Realmente, eu também realmente trabalhei com escola, com muitos tipos de aulas e alunos, e quando eu ia estudar para algum concurso, alguma coisa, eu me oferecia para formar grupos e ensinar, porque quando você ensina, você consolida a aprendizagem, além de a gente descobrir, repetindo aquilo, outras coisas, né, aprendendo mais ainda. E também naquela situação, né, gente? Todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. Então, a gente está assim, a gente não está nunca num lugar só. A gente está sempre transitando por esses dois espaços, aprendendo e ensinando. E aqui me chamou a atenção quando a Renata falou assim que ele fala para ele começar amanhã, é de assustar, porque a gente sempre acha que a gente precisa se preparar, né? Mas é aquilo que eu estava falando lá no início, né? Se a gente tem a boa vontade, essa que é necessária para a gente poder começar amanhã, né? Então, já que ele queria, então pode começar amanhã. Além de que os necessitados, né, gente, são muitos, muitos, muitos. Nós sabemos disso. Eles não podem esperar, né? Então, tem que começar mesmo é rápido. Era isso só que eu queria dizer, Elaine. Mais alguma coisa? Mais alguém quer fazer algum comentário? Não, obrigada. Só um minuto, por favor, então.